Considere um recipiente contendo 3 líquidos não miscíveis diferentes: líquido A, líquido B e líquido C. Os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão localizados com suas respectivas profundidades: H1, H2, H3, H4 e H6, como mostra a figura 8. Então aí a gente tem a figura, né, esquematizando o que o enunciado está nos dizendo aí. E aí na alternativa A pede-se o seguinte: sabendo que as densidades dos líquidos valem 1 grama dividido por centímetro cúbico, 0,89 gramas dividido por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, identifique a densidade de cada líquido. Bom, então pela figura, né, ele identifica para a gente os 3 líquidos aí, né? A gente observa que o líquido A, né, está boiando, né, como se estivesse boiando aí sobre o líquido B, que por sua vez está sobre o líquido C, certo? Então a gente já viu, né, que o líquido, né, que possui uma menor densidade, né, ele vai ficar como se fosse flutuando, né, boiando sobre o líquido de maior densidade. Então, diante disso, a gente conclui aí que o líquido A é o líquido de 0,8 gramas por centímetro cúbico, o líquido B é o líquido de 0,89 gramas por centímetro cúbico e o líquido C é o líquido de 1 grama por centímetro cúbico. Tá bem? Então, nós vamos escrever isso aí. Ó. Então, eu não vou pegar os dados aqui da questão, né? Porque o enunciado tá bem enxutinho aí. Então, a ideia aqui é a seguinte, né? Na alternativa A, beleza? Então, na alternativa A, a gente tem o seguinte, né? O líquido certo? Líquido A, eu vou chamar de densidade de A. Ele vai valer 0,8 gramas dividido por centímetro cúbico, certo? O líquido B, vou chamar a densidade dele de dB, vai valer 0,89 gramas dividido por centímetro cúbico. E para finalizar aí, o líquido C, beleza? Que nós vamos chamar de DC, exatamente 1 grama dividido por centímetro cúbico. Tudo bem? E aí, na alternativa B, pede-se o seguinte, ó. Calcule a pressão manométrica em Pascal dos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E pede para a gente considerar o H1 igual a 4 centímetros e que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, é importante aqui é o seguinte, ó. Ele pede para a gente calcular a pressão manométrica em Pascal, certo? A gente viu que nesse caso, né, como o recipiente está aberto na atmosfera, a pressão manométrica é exatamente igual à pressão hidrostática, não é isso? Então, ele pede para a gente calcular a pressão manométrica de cada um desses pontos aí, ó. Ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele pede para calcular essa pressão manométrica em Pascal, né? Então, o que isso a gente tem que tomar cuidado? Bom, como ele está pedindo a pressão em Pascal, significa que Pascal, né, a gente sabe que é a unidade de pressão no sistema internacional. Então, significa dizer que nós temos que trabalhar com todas as outras grandezas do problema no sistema internacional. Tá bom? E aí, se a gente começa olhando aqui, ó, as densidades não estão no sistema internacional, né? Então, a gente tem que passar essas densidades dos líquidos aí para o sistema internacional, certo? Que é o quilograma dividido por metro cúbico, beleza? E a gente já viu, né, que para transformar de grama dividido por centímetro cúbico para quilograma dividido por metro cúbico, a gente multiplica por 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas densidades aí dos líquidos e vou multiplicar por 1000 para encontrar né, a densidade no sistema internacional. Então, esse líquido A, certo? Vai ser 0,8 vezes 1000, vai dar exatamente 800 kg dividido por metro cúbico. Assim como a gente vai fazer com B, então eu vou pegar 0,89 e vou multiplicar por 1000, isso vai nos dar 890 kg por metro cúbico. E a da água, né, é 1, então 1 vezes 1000. Da água não, né? É exatamente a densidade da água, mas o problema não falou que é água. A gente sabe que a densidade então, do líquido C é de 1000 kg dividido por metro cúbico. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Ele nos forneceu aí a profundidade de cada um dos pontos. Mas observe que a profundidade de cada um dos pontos
eles estão relacionadas, né? E que ele pede para considerar esse H1 e H1 como sendo 4 centímetros. Então a gente vai tem que passar nessas profundidades também para o sistema internacional, tá? Então eu vou colocar aqui a alternativa B, ó, o H1 vale 4 centímetros, certo? Vou escrever isso aqui, né, em metros e vou usar a notação científica. Então 4 centímetros são exatamente 4 vezes 10 a menos 2 metros, tá? O H2, ele nos diz aí pela figura, deixa eu voltar aqui, né? O H2 é exatamente 3 meios de H1. Então, o H2 é 3 meios de H1, certo? Só que como o H1 é 4 vezes 10 a menos 2 metros, então o H2 vai ser 3 meios vezes 4 vezes 10 a menos 2 metros, certo? A gente pode cancelar aqui, né? Ó, o 2 aqui com 4 vai dar 2. Então, a gente obtém aí que o H2 é exatamente 6 vezes 10 a menos 2 metros. Ou 6, ou 0,6 centímetros, né? O H3 é exatamente igual a H1. Então, o H3 vai valer 4 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? O H4, ele é dado por 2 terços de H2. Então, o H4 é exatamente 2 terços vezes H2. Então, vai ser 2 terços vezes o H2 vale 6 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eu vou substituir aqui, ó. Certo? Então, aqui a gente pode ver que o 3 aqui cancela com 6. Então, nós obteremos aí 4 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? O H5, vamos lá. O H5, ó, é exatamente igual ao H4. Então, o H5 também será 4 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, então, calculadas as profundidades no sistema internacional, nós temos que calcular a pressão manométrica de cada um dos pontos. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o ponto 1. Então, eu vou colocar aqui a pressão do ponto 1, manométrica. Tá joia? Que eu vou chamar de P1 mesmo. Bom, a pressão do ponto 1, se a gente olha aqui, ó, o ponto 1 está exatamente, ó, na interface entre o líquido, certo, e o ar. Então, obviamente, não existe líquido acima do ponto 1, né? Então, no ponto 1, a gente só tem a pressão atmosférica. Então, quanto que vale a pressão manométrica aí no ponto 1? Né? A pressão manométrica aí vale exatamente 0 Pascal. Beleza? Bom, agora vamos para o ponto 2. Né? Vamos ver aqui. Ó. O ponto 2, ó, ele tem uma profundidade H1, certo? Então, aqui, ó, ele tem essa coluna aqui, né? Acima. Essa coluna de líquido aí, né? Acima do ponto 2. Então, é essa coluna de líquido, né, que vai, a massa, né, referente a essa coluna de líquido, vai exercer força, né, sobre o ponto 2 e, consequentemente, uma pressão. Tá bom? Então, como ele pede a pressão manométrica aí, né, que nesse caso é igual à hidrostática, então a gente vai falar que a pressão no ponto 2, certo? É a densidade, não é isso? Vezes a gravidade, vezes o H1, certo? Só que a densidade aí, né, o ponto 2 está sobre o líquido, está imerso, né, no líquido A. E a densidade do líquido A é 800. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a pressão no ponto 2 é a densidade do líquido A vezes a gravidade vezes o H1. Tá? Então, aqui, ó, se a gente substituir os resultados, né, a densidade do líquido A é 800, a gravidade 10, não é isso? E o H1 é 4 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Então, ó, esse 10 a menos 2 aqui eu posso cortar com esse carinha aqui, né? Então, vai dar exatamente 320 Pascal, tá? Essa é exatamente a pressão do ponto 2, tá? A pressão manométrica, né? No ponto 2. Tudo bem? Bom, se a gente olha aqui, então, agora, nós temos que calcular a pressão no ponto 3. Mas vamos ver aqui, olha só. A pressão no ponto 3, tá? A pressão no ponto 3, que é esse pontinho aqui, né? É exatamente a pressão do ponto 2 mais a pressão devido a essa altura da coluna de líquido aqui, ó. Tudo bem? Então, eu posso escrever isso de várias formas, né? O que eu vou fazer? Como eu já calculei a pressão no ponto 2, eu vou falar que a pressão
No ponto 3, ó, pressão no ponto 3, ó, a pressão no ponto 3 é exatamente a pressão no ponto 2. Então, deixa eu voltar aqui para o desenho. Ó. Exatamente aqui, ó, né? A pressão, deixa eu apagar isso aqui, ó. Exatamente a pressão no ponto 2. Então, vamos lá. A pressão nesse pontinho aqui, ó, 3, é exatamente a pressão nesse pontinho 2 aqui, que nós já calculamos, não é isso? Mais a pressão devido a essa altura da coluna de líquido aí, beleza? Correspondente a esse H2 na figura. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Que a pressão no ponto 3 é a pressão no ponto 2 mais a densidade do líquido A, porque o ponto 3 está no líquido A, né? Na interface ali, vezes a gravidade, vezes H2. Beleza? Então, a pressão no ponto 2 nós já calculamos, vale 320, mais a densidade A, que vale 800, vezes a gravidade, que vale 10, e o H2 vale exatamente, vamos ver aqui, 6 vezes 10 a menos 2 metros. Certinho? Então, aqui a gente, né? Então, vai ser 320 mais, ó, esse 10 a menos 2 aqui vai cancelar com esses dois aqui, né? Então, vai ficar 80 vezes 6, não é isso? Então, vai dar 480, né? Mais 480. Certo? Então, quando a gente somar isso aqui, vai dar exatamente 800 Pascal. Tá bom? Então, o procedimento no restante dos pontos vai ser exatamente o mesmo, tá? Eu vou calcular aqui do ponto 4. Então, ó, ponto 4, né? Vamos voltar lá para a figura, ó. Vamos lá, deixa eu apagar aqui o que eu tinha escrito até o momento. Então, vamos lá. A pressão nesse pontinho 4 aqui, ó, certo? Vai ser a pressão nesse pontinho 3, que nós já calculamos, não é isso? Mais a pressão devido a essa altura da coluna de líquido aí, né? Do líquido B. Beleza? Então, o que eu vou fazer? A pressão no ponto 4. Ó, a pressão no ponto 4 será a pressão no ponto 3 mais a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes a altura, vamos voltar aqui, altura H3, tá? Vezes H3, certo? Então aqui ó, vai dar 800, que é a pressão no ponto 3, mais a densidade do líquido B é 890 vezes 10 vezes o H3, que vale 4, né? Que vale 4 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Então, se a gente faz as continhas aí, né? Vamos ver aqui que esse 10 a menos 2 aqui pode cancelar com esse 10 aqui e esse 0 aqui. Não é isso? Então, vai ficar 4 vezes 89, não é isso? Que dá 356. Então, a pressão no ponto 4 vai dar 800 mais 356, tá? Que vai dar 1156 Pascal. Fechou? Eu esqueci aqui, ó. Eu gosto de escrever os resultados no sistema internacional. Então, vamos voltar aqui para a pressão no ponto 2. Então, esse aqui vai ser 3,2 vezes 10 elevado a 2 Pascal, tá? Aqui, ó, a pressão vai ser 8,0, né? Ou apenas 8 vezes 10 elevado a 2 Pascal, certo? E aqui vai ser 1,156 vezes 10 elevado a 3 Pascal. Tá bem? Então, falta agora, né, a gente calcular a pressão no ponto 5. Então, vamos lá, pressão no ponto 5, né? Então, a gente viu que no ponto 5, vamos lá, certo? A pressão no ponto 5 vai ser igual a pressão no ponto 4 mais a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes uma altura lá, ó, que vale H4, certo? Vezes H4. Então, vamos lá. A pressão no ponto 4 vale... nós calculamos, né? Então, deixa eu colocar aqui igual, né? 1156 mais... A densidade do líquido B vale 890
vezes 10 vezes o H4, que vale 4 vezes 10 a menos 2. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Fechou? Então, a pressão no ponto 5 vai ser exatamente 1.156 mais. Vamos ver o que vai cortar aqui. Esse 10 a menos 2 de novo corta com esse carinha aqui e esse carinha aqui. Não é isso? Que dá exatamente também 356, né? Que é a mesma continha que a gente fez lá anteriormente. Então, a pressão no ponto 5 vai ser exatamente 1.512 Pascal. Né? Em notação científica, 1,512 Pascal. Beleza? E para finalizar aí, né, o ponto 6, certo? O ponto 6, né, vai ser a pressão no ponto 5 mais, vamos voltar lá. Bom, o ponto 6, ó, ele já está no fundo do recipiente, né? Então, a gente tem essa altura da coluna de líquido aqui, ó, do líquido C, sobre ele, tá? Com uma profundidade H5 que é igual a H4, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá, então. Então, a pressão no ponto 6 será a pressão no ponto 5 mais a densidade do líquido C vezes a gravidade vezes a altura H5. Certo? Isso mesmo. Então, vamos lá. A densidade do líquido C, então a pressão no ponto 5 é igual a 1.512 mais 1.000, que é a densidade do líquido C, vezes a gravidade, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, se a gente corta aqui, o 10 a menos 2 pode cortar com esses dois zeros aqui. Então, vai ficar 10 vezes 10, 100 vezes 4, 400. Então, a gente chega aqui que a pressão no ponto 6 é exatamente 1.512 mais 400, que vai nos fornecer 1.912 Pascal. Tá? Então, se a gente escreve isso aqui como notação científica, né, a pressão no ponto 6 vai ser 1,912 vezes 10 elevado a 3 Pascal. Tá bom? Bom, eu vi aqui um errinho aqui que eu esqueci, ó. Aqui eu esqueci do 10 a menos 3, né? Então aqui é 1,512 vezes 10 elevado a 3 Pascal, tá? Vocês desculpem o erro aí que eu comi música aqui. Esqueci de colocar a potência de 10 elevado a 3 aí na pressão 5. Tá joia? Então essa aí é a resolução da questão que pede aí, né? A pressão manométrica em todos os pontos aí. Tá bem? Um abraço.